versos 12 e 13. Marcos 16, versos 12 e 13. Eu tenho o sentimento de compartilhar sobre as faces da palavra de Deus. Faces. Diz assim: depois disto, manifestou-se em outra forma a dois deles que estavam de caminho para o campo. E, indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes dois eles não deram crédito. Senhor, nós, como os irmãos já têm orado, nós nos colocamos na Tua presença, reconhecendo que o Senhor é a nossa suficiência. Nós pedimos que o Senhor, como multiplicou aqueles 5 pães e 2 peixes, possa também multiplicar a Tua palavra, abrir os nossos olhos e nos fazer conhecer melhor a Tua pessoa e a Tua vontade pela Tua palavra para esse tempo que nós estamos vivendo. Senhor, que o Teu Espírito possa abrir os nossos olhos, nos dê espírito de sabedoria e de revelação. Aos Teus pés nós estamos, Senhor, eis-nos aqui, no nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Eu fico impressionado como que o Senhor, no treinamento que Ele estava fazendo com seus discípulos, que seriam aqueles que iam levar adiante a sua obra, o Senhor nunca se permitiu ser controlado e sempre criou ambientes aonde eles não poderiam se agarrar a uma forma. Por várias vezes o Senhor mudou o seu estilo de dirigi-los, mudou o seu estilo de lidar com pessoas, lidar com situações, ministrar a pessoas. Ora ele está em Cafarnaum, ora ele está em Jerusalém, ora ele está em Betânia. Em alguns lugares ele tinha uma palavra muito mais voltada aos discípulos, em outros ele falava à multidão, em outros ele falava às sinagogas, às vezes expulsava demônios, às vezes curava e às vezes não fazia nada disso. E às vezes ele saía do meio da multidão e do meio dos discípulos. E muito interessante que Jesus ressuscita e, de propósito, conforme esse texto diz, ele se apresentou de outra forma aos seus discípulos. Parece que uma forma que eles nunca tinham visto. E porque era uma outra forma, esses discípulos que viram anunciar aos outros, os outros não creram. E parece que esse é o nosso problema como povo do Senhor. Nós queremos uma forma, nós queremos um modelo, queremos algo definido para poder nos agarrar e termos certeza de que agora encontramos o modelo adequado. Ao acompanhar a história da igreja, sempre que isso aconteceu, o Senhor se apresentava de outra forma. Ele quer um odre que possa comportar toda a sua plenitude, e nós não possamos diminuí-lo. Tanto é assim que, certa vez, ele estava indo no caminho de Emaús, e dois dos seus discípulos estavam discutindo no caminho sobre a sua morte, achando que ele seria o Cristo, o Messias, e ele pergunta: o que vocês estão discutindo no meio do caminho? Só você que é estrangeiro aqui, você não sabe? E eles começam a falar para Jesus, é o próprio Senhor que está ali, e eles não perceberam, porque Jesus se manifestou como um viajante. E agora ele começa a expor, toda a palavra do Velho Testamento, falando aos seus corações, e só depois, quando ele entra em casa e parte o pão, é que eles reconheceram que era o Senhor. Mas até então, o Senhor está andando com eles, e eles não discerniram que era o Senhor. Quando ele também, após morrer, Maria foi até o sepulcro e os anjos falaram para ela que ele havia ressuscitado, não estava ali. Daqui a pouco Jesus aparece para ela e pergunta o que ela está buscando. E ela fala que está procurando o corpo do Senhor, mas ela pensa que é aquele que está cuidando ali. Não reconheceu que era ele. Depois que chamou pelo nome é que ela reconheceu. Agora você imagina, o Senhor está do lado dessas pessoas, no meio dessas pessoas, falando com seus discípulos,
e eles não reconheciam que era a pessoa do Senhor. Por quê? Porque era uma outra forma. Eu penso que o nosso Senhor quer nos treinar de tal maneira, nos dá sensibilidade no Espírito Santo, ao nosso espírito, para que nós não venhamos ficar limitados a algum modelo ou formas, e a gente correr o risco de ignorar que o Senhor quer avançar conosco, porque saiu daquele script que porventura a gente tenha. Eu estou um pouco incomodado com isso, porque em muitos lugares eu tenho percebido, na intenção de ter comunhão, que é muito mais fácil se adaptar a uma forma, porque é mais cômodo, do que ter o desafio, o encargo de acompanhar o Senhor, mesmo de maneiras que venham a quebrar as nossas estruturas que nós mesmos criamos. E é muito interessante como o Senhor faz isso. Eu acho que todos nós nos lembramos de Pedro, né? Pedro estava na casa de Simão, o curtidor. Ele acabou de passar em toda aquela região próxima, uma jovem foi ressuscitada, e lá estava ele na casa de Simão, o curtidor, e um anjo do Senhor apareceu a Cornélio, centurião da corte romana. E agora, Cornélio manda enviar soldados para chamar Pedro, e quando Pedro está na casa de Simão, o curtidor, ele tem uma visão, os céus se abrem, e ele vê aquele lençol amarrado pelas 4 pontas, cheio de animais, quadrúpedes, répteis imundos, e o Senhor fala uma coisa muito estranha para ele: Pedro, mata e come. Ele foi treinado desde a infância, como um bom judeu, a não fazer isso. E agora o Senhor muda toda aquela forma e manda ele matar e comer. Alguém lembra qual foi a resposta de Pedro? Que paradoxo. Não, Senhor. Como que você fala não para o Senhor, se você é um escravo, se você é um servo? Se você fala não ao Senhor, significa que naquela hora você é o Senhor daquela situação. E essa é a questão, irmãos. Às vezes aparecem situações diante de nós que nós nos colocamos como o Senhor. Por quê? Porque fugiu do nosso controle. Muitos ficam para trás, porque o Senhor se apresenta de uma outra forma e não consegue caminhar. Precisamos discernir e definir, vamos seguir formas ou vamos seguir a pessoa soberana do nosso Senhor. E agora o Senhor fala para Pedro, não considerar imundo aquilo que ele purificou. E isso se repetiu por 3 vezes. Nessa hora chegaram os soldados e o Senhor falou para Pedro: Pedro, vai com esses homens que estão te procurando sem perguntar coisa alguma. Que a nossa tendência é o debate teológico, né? Histórico e uma série de coisas. É muito bom nós conhecermos profundamente a palavra. Mas quando essas coisas substituem a pessoa viva do nosso Senhor, nós temos que ter cuidado, porque o objetivo da palavra é nos levar a conhecer mais profundamente a pessoa do Senhor. Não podemos ficar só com a casca da palavra. E lá foi Pedro. Eu fico imaginando, é um Simão Pedro na casa de um Simão curtidor. São 2 Simãos. E é interessante que ele está em Jope. Nada é por acaso, porque na época que Salomão foi edificar a casa do Senhor, as madeiras que vieram da terra dos gentios entraram por Jope. E agora o Senhor havia dado as chaves do reino para Pedro. Ele abriu em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, ele abriu as chaves aos judeus, a chave da palavra, mas faltava adentrar os gentios. E como a madeira para o templo da casa do Senhor, na época de Salomão, entrou por Jope, Deus tinha que colocar Pedro lá em Jope, na casa de um Simão curtidor. Para os gentios, que era um tipo dessa madeira, poder entrar. Agora, irmão, o que é um curtidor? Para os judeus mais rigorosos, ortodoxos, era uma profissão imunda. Ele tinha que trabalhar paralelo ao mar ou ao rio, porque o cheiro era insuportável. Ele pegava as peles de animais recentemente mortos, ele tinha que limpar, virar pelo avesso, lavar, depois colocar pendurado ao fogo, ao calor do fogo, para aquela pele ficar elástica, e era dali que vinham os melhores odres. O Senhor já havia falado para Pedro, que vinho novo se põe em odres novos, senão vai romper e se perde o vinho e o odre. Se a obra de Deus vai avançar através de Pedro, ele é um odre. Ele é um instrumento que Deus está usando. Então Deus teria que colocar Pedro no meio de situações que fugiriam
daquela forma que ele conhecia, e revirar Pedro ao meio, de dentro para fora, e começar a tirar a carne do velho homem, do natural, do judaísmo. Em outras palavras, Pedro, está vendo essas peles que estão cheirando mal? Então, Pedro, infelizmente é você. E quando você lê, agora você tem que ler que esse Simão é você também, sou eu, né? Quantas vezes o Senhor nos coloca em situações que nós não sabemos o que fazer? Isso significa que estamos na casa de Simão Curtidor e que nós não somos a cabeça. Alguém que Deus possa confiar um encargo ou uma comunhão de irmãos no lugar, são irmãos que não sabem muitas das vezes o que fazer. Nós achamos que é recuar, achamos que é fraqueza, achamos que é carnalidade não saber o que fazer, mas é o contrário. Na hora que acharmos que sabemos corretamente, adequadamente o que fazer, significa que nós nos tornamos o Senhor da obra. A obra de Deus é infreável, incontrolável. Algumas vezes indefinida, no sentido de muitas formas, multiforme sabedoria de Deus, multiformes operações de Deus. No capítulo 4 de Apocalipse você tem um trono, e quando você olha ao trono, você vai ver quantas formas tremendas, enigmáticas aos nossos olhos está ao redor do trono do Senhor, aqueles 4 seres viventes, aquele arco-íris, quantas coisas tremendas. Significa que quando o Senhor está no trono da igreja, existirão formas no mesmo corpo, mas muitos dons, muitos ministérios, ou vários ministérios, porções diferentes da palavra, manifestações do agir do próprio Deus. E nós precisamos depender do Senhor, para não querer que a igreja seja tudo certinho, como uma forma, um dom, um ministério e um estilo de palavra. Deixa de ser o testemunho do Senhor, porque ele se manifesta de muitas formas. Agora está Simão Pedro na casa do Simão Curtidor. Ele é essa pele que o Senhor está revirando e cortando e tirando a carne para fazer dele um odre que pudesse avançar com a sua obra. Pedro chega na casa de Cornélio e ele começa a falar: olha, vocês sabem que não é muito comum um homem judeu entrar na casa de um gentio. Isso é maneira de você entrar na casa dos outros? Falar: Maurício, você sabe que eu não deveria estar na sua casa, que você não vale nada. Como que eu vou chegar na casa do irmão? Ainda que é verdade. Mas é alguém que o Senhor, é um animal imundo que o Senhor santificou. Porque aqueles animais representaria todos nós. Nós somos os gentios que no Velho Testamento era tipificado por esses animais imundos. De vez em quando estamos conversando, o veneno da serpente começa a escorrer do canto da nossa boca. Né? Falamos coisas que machucam as pessoas. Paulo falou aos Gálatas: se vocês estão se contendendo e brigando uns com os outros, cuidado para vocês não se devorarem uns aos outros como feras. Ou seja, a nossa carne, a nossa humanidade é como aqueles animais imundos. Ali você tem toda a sorte de animais. Tem irmãos que são como os pássaros, imundos, gosta de comer coisas que não edificam. Quando você vai segurar, ele sai voando, são aves indomáveis. Mas o Senhor tem a sua maneira de tratar conosco. E o Senhor falou para Pedro: mata e come. Então, ele chega na casa de Simão, vocês sabem que não é comum entrar na casa de gentios. Mas, fazer o quê, né? O Senhor me mostrou para não considerar imundo o que ele santificou. Ele começa a falar. E quando ele começa a falar, o Espírito Santo interrompeu Pedro. Antes de Pedro terminar o seu discurso, sua pregação, o Espírito Santo invadiu aquele ambiente, caiu sobre as pessoas, invadiu aquilo, as pessoas começaram a falar em línguas, e Pedro ficou. E ele chegou à conclusão: poderemos negar a água do batismo a esse que, como nós, receberam a palavra? E eles foram batizados. Agora Pedro volta para Jerusalém com os seus companheiros. Vocês lembram o que aconteceu quando Pedro chegou em Jerusalém? Quem diria, hein, Pedro? Você entrou na casa de gentios e comeu com eles. Logo você, que era aquele irmão que a gente tinha em grande consideração, parecia um sinédrio, examinando, E Pedro teve que fazer um discurso, uma exposição minuciosamente para convencer os irmãos de que não
fora ele. Fora o Espírito Santo manifestando uma outra forma do Senhor avançar a sua obra. Pedro deveria abrir a chave para os gentios, como Salomão recebeu as madeiras para a casa de Deus, o testemunho do Senhor no Velho Testamento. E Pedro teve que conviver com isso. E a tendência era sempre a igreja se agarrar de alguma forma, até ser complementada por outros ministérios. Então, irmãos, como nós precisamos considerar essa questão diante do Senhor? Da gente estar diante dele e termos desconfiança de nós, de que as nossas, às vezes, formas sejam uma preferência, às vezes, humana e não exatamente o que o Espírito Santo quer tratar conosco. Claro que ele respeita a nossa circunstância, conjuntura, cultura, contexto, mas nós devemos crescer até a plenitude do Senhor. Eu acho que os irmãos lembram, eu sei que muitos irmãos maduros na palavra têm passado por aqui, e o meu sentimento não seria dar um ensinamento minucioso de algum livro. O Maurício até falou de Hebreus. Eu fiquei diante do Senhor, nosso tempo também é curto, mas eu queria compartilhar um pouco de algumas impressões que eu tenho tido, que possa ajudar o testemunho local e o ministério de alguns irmãos a como avançar diante de circunstâncias que às vezes surgem para nos manietar, da gente ter o cuidado de não ficar preso, de não ficar para trás, porque o Senhor conta com cada um dos irmãos, conta conosco. Quantos estão há muitos anos no lugar, mas espiritualmente estão presos a uma forma, a uma situação de 20 anos atrás, 15 anos, 30 anos. E se o Senhor quiser fazer alguma coisa, ele tem que se adaptar àquele contexto que os irmãos colocaram como, digamos, uma regra de comportamento de ministério e vida de igreja. Se fugir dali, com certeza é obra de Satanás, não é obra de Deus. Isso é muito perigoso. Não podemos amarrar o Senhor e colocar num computadorzinho ali que a gente dita as coisas. Os irmãos lembram do livro de Ezequiel, logo no capítulo 1, tempo de Babilônia, povo preso. E a palavra do Senhor veio sobre Ezequiel. Muito interessante que veio um vento sobre Ezequiel antes da palavra. Ezequiel tem visão dos céus. Os céus se abriram e vê uma coisa estranha a Ezequiel. Ezequiel passa a ver 4 seres viventes. E esses 4 seres viventes têm 4 faces diferentes. E eles andavam zigue-zagueando para ambos os lados. E aonde ia um, e os outros também. Rosto de leão, ou cara de leão, cara de boi, cara de homem, cara de águia. E eles não se separavam. No capítulo 10 diz que eles estavam cheios de olhos. Essa foi a visão que Ezequiel teve nos céus, antes da palavra do Senhor começar a aparecer, ou ser definida mais claramente para Ezequiel. Mas Ezequiel não teve só uma visão nos céus. Ezequiel teve uma visão na terra também. Ele viu 4 rodas na terra. Essas rodas estavam aparelhadas uma dentro das outras. E quando esses 4 seres viventes se moviam, elas se moviam. Para onde esses 4 seres viventes iam juntos, elas iam também. Elas não tinham fim em si mesmo. Elas não ficavam paradas por si e nem andavam por si. A função dessas rodas era acompanhar esses 4 seres viventes. Chegou o momento que se afinaram tanto essas rodas com os 4 seres viventes, que quando eles começaram a subir, essas rodas subiram e começou a haver uma fundição. Nós podemos ver ali que o Senhor está mostrando como Ele iria levar adiante a sua obra de restauração do seu testemunho. Sabemos que tudo que diz respeito à tipologia e à profecia do Velho Testamento tem respeito a Cristo e sua plenitude, a sua obra. Eu sei que muitos irmãos leram as obras do Stephen Cole sobre vendo Cristo no Novo Testamento, o Senhor com cara de leão em Mateus, com cara de boi em Marcos, como filho do homem em Lucas e cara de águia, ou verbo que vem do céu em João. Que coisa rica, porque de fato é assim. 4 aspectos do Senhor, o mesmo Senhor de forma diferente, em contexto diferente. Mas, irmãos, isso não diz respeito apenas à pessoa do Senhor e à sua obra da cruz. Diz respeito também à obra do Senhor com a igreja, com os ministérios. Nós vimos aqueles 4 seres viventes
E nós ficamos presos só aos evangelhos. Mas além dos 4 seres viventes, temos as rodas. Eles estão no céu, as rodas estão na terra. A igreja é tanto celestial como ela está na terra, feita com pessoas de carne e osso como nós. Se o Senhor tem um mover nos céus, ele precisa ter roda na terra para acompanhar. Eu penso que isso diz respeito, que o Senhor quer nos treinar para acompanhar na terra, no nosso tempo, aquele aspecto singular que ele esteja fazendo nesses dias que nós estamos vivendo. Então você começa a ver, por exemplo, o livro de Atos. Lendo o livro de Apocalipse, capítulo 4, a primeira cara que vem é de leão. Em Ezequiel não tem muita ordem, mas em Apocalipse tem. A primeira cara é cara de leão. E quando você vê os ministérios, você vai ver que assim como são 4 rostos, os ministérios também de alguma maneira são 4 linhas definidas de ministério, que ainda que o Senhor levantou 12 apóstolos do Cordeiro e outros apóstolos do Espírito Santo, esses ministérios caminharam em 4 linhas definidas. Todos que cooperaram seguiram essas linhas. E nós encontramos, de alguma maneira, o Senhor separou entre os 12, ele separou 3, Pedro, Tiago e João. E depois separou Paulo. Todos que vieram depois, eles vieram complementando, segundo as suas porções que o Senhor repartiu a cada um, mas seguindo essas 4 linhas definidas em todo o livro de Atos e as epístolas. Quando você vê a prioridade com cara de leão, você sabe que Pedro vem primeiro. Porque o ministério de Pedro é o ministério em relação ao reino de Deus. Então o ministério de Pedro vai do capítulo 2 até a casa de Cornélio, até o capítulo 11. Você vê que o aspecto da obra de Deus ali diz respeito ao evangelho do reino. Saiba, pois, toda a casa de Israel, que a esse Jesus que vós crucificaste, Deus o fez. Nunca fale não, Senhor. Ele aprendeu a lição. Deus o fez Senhor. E todo o ministério de Pedro, nesses capítulos, diz respeito ao senhorio do nosso Senhor. Uma pregação, cerca de 3.000 almas. Curas, milagres, coisas tremendas. Mas quando nós chegamos na casa de Cornélio, no capítulo 11 ali, cristalizando no capítulo 11, você vai ver que o ministério de Pedro, ele como é definido por esse lençol que desce do céu. Não significa que Pedro não continuou trabalhando, mas significa que ali demonstra o perfil do seu ministério. Qual é o perfil do seu ministério? Lembra que ele era um pescador, e o Senhor falou que ele ia pescar almas. Então ele lança a palavra, e depois pega como que é essa rede, ou esse lençol, e amarra, põe nas costas e vai levando tudo para o Senhor. Ele não para saber direito o que tem ali dentro. O seu ministério é o reino. É pregar, desfazer as obras de Satanás e trazer pessoas para a esfera do reino de Deus. Oh, irmãos, mas ali estamos todos nós. Você imagina quão difícil é a comunhão dos santos? É um milagre. Pode ter certeza disso. É um milagre. Porque nós somos esses animais, nós nos devoramos. Nós não queremos estar debaixo da disciplina do Espírito Santo. Mas há algo que nos segura, o reino. O encabeçamento do Senhor, a disciplina do Espírito Santo. A menos que a gente fura a rede e saia dali. Você lembra quando Pedro foi fazer aquela pescaria lá em Lucas 5? O Senhor, ele pegou o barco de Pedro, pregou a palavra, depois falou para Pedro, falou para eles, para eles lançarem as redes. Ele falou, olha, pescamos já, ou trabalhamos a noite toda, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra vamos lançar a rede. Isso é o reino. Muito interessante, irmão, que a pescaria que eles tinham, uma pescaria coletiva, não individual. Havia o barco de Pedro com os seus e o de João e André também. E Tiago. E o que Pedro fez, ele foi sozinho pescar. Não foi com os outros. Ele lança as redes. Está vindo muitos peixes. Mas você lembra o que aconteceu? Eles começaram a ir a pique. Eles começaram a afundar. Aí o que eles fizeram? Gritaram chamando os outros companheiros. Porque na época era uma pescaria em equipe. E não uma pescaria individual ou de apenas um barco. Eu morei em região praiana e até hoje é assim. São barcos que saem com uma gigantesca rede e eles têm que trabalhar em equipe, senão fracassa. Mesmo que pescam muitos peixes, não conseguem trazer. Agora Pedro chama os seus companheiros para ajudar.
Mas você lembra quando a palavra diz que o barco ia a pique? Essa palavra pique ou afundar, ela só aparece 2 vezes no original. Uma é ali e a outra é lá em Timóteo 6, quando diz que por amor ao dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e que muitos têm ido ou afundando ou indo a pique. Eles tinham uma sociedade, Pedro, Tiago, João, e Pedro agora como que prosseguiu com essa sociedade, introduzindo dentro do seu ministério, que o Senhor estava chamando. Mas o ministério não é uma sociedade carnal, empresarial, um sistema. Não, é algo a ver o reino de Deus. O Senhor tem que permitir que vá a pique quando o nosso interesse não é puro. Quando a forma do nosso serviço não é de acordo com a cruz. E agora Pedro ele tem que mudar essa forma de trabalhar em relação ao ministério. Irmãos, quando ele vem puxando aquela rede com seus companheiros, você lembra o que aconteceu com a rede? Ela se rompeu. Porque a base não era adequada. Tem 2 redes no Novo Testamento. Uma se rompeu, que é o início do ministério, e a outra após a ressurreição, lá no final do livro de João, que não se romperam. E pegaram 153 grandes peixes, que representa, digamos, a plenitude, ou a totalidade, ou aquilo que o Senhor quer realmente fazer com a sua obra. O que Ele quiser fazer, da forma que quiser, incluindo as pessoas que quiser, não haverá rompimento se for na base da ressurreição. Mas quando é no início, e as coisas não são claras, às vezes há rompimento. Agora eu pergunto aos meus irmãos, o que você acha que rompe mais a rede? Peixinho pequenininho ou peixe grande? Quem tem mais força? Esse é o nosso problema. Os irmãos mais velhos, os que se dizem obreiros, normalmente são os que rompem as redes. Não são os crentes novos. Não são os novos irmãos que estão chegando na fé. Se não conhecermos claramente a forma do Senhor agir, a maneira do Senhor levar a sua obra adiante, rapidamente nós rompemos as redes. O ministério de Pedro seguiu até, digamos, de forma definida, ou aquele rosto, aquela cara de leão, até a casa de Cornélio. Quando você acompanha a cronologia não só histórica, mas a cronologia ministerial, da maneira do Senhor agir, ali encerrou o ministério de Pedro. Ele continua trabalhando, mas eu me refiro a estilo de ministério. A cara do querubim mudou. Ou seja, a obra de Deus mudou nos céus e as rodas na terra, ou o ministério na terra, com o corpo de Cristo, deveria seguir aquela palavra profética ou aquele arranjo do Senhor naquele momento no livro de Atos. Se tenta avançar, a rede vai romper. Aí, irmãos, quem vem depois trabalhar? Quando você pula da casa de Cornélio, de quem você se lembra que levou a obra de Deus de forma tão surpreendente? Foi Paulo. Mas aonde aparece o chamamento de Paulo? No capítulo 13, né? Que separai-me a Saulo e Barnabé. Então, entre o 11 e o 13, temos o capítulo 12. Lembra que o Senhor treinou 3 discípulos entre os 12. Pedro, Tiago e João. O ministério de João e de Pedro estão bem definidos na Bíblia. Mas quando você pensa em Tiago, não é muito claro para nós. Você não vê ele pregando, curando, viajando, evangelizando, conversando, nada. Eu me refiro ao Tiago, um dos 12, porque o do capítulo 15 é o irmão do Senhor. E o que escreveu a epístola também. Mas aquele entre os 12, você não encontra ele. Ele está no anonimato. O que isso significa, irmãos? Quando o Senhor chama Pedro, ele lança as redes, e o seu ministério é lançar as redes ao reino. Quando você vê Paulo faz tendas. Então Pedro tem que ter uma rede, ou ele tem que ter um lençol, cheio de animais que somos nós, e agora vem Paulo e fala, Pedro, muito obrigado, agora eu vou pegar esse lençol, vou edificar ele como uma tenda. Então tem que ter a cruz. E a cruz é para transformar-nos nesse aspecto dessas feras em ovelha. Aquele que segue a voz do seu bom pastor. A obra da cruz, a obra do Senhor no nosso interior. Por isso temos o livro de Romanos e tantos outros livros que fala desse processo, desse aperfeiçoamento da obra do Senhor em nós. Mas, irmãos, entre o reino e a casa, porque Pedro escreveu 2 epístolas em relação ao reino, Paulo pelo menos 13 em relação à casa, ainda que fala do reino. E Hebreus não sabemos claramente quem foi. Você vê que Paulo trabalhou bastante em relação à casa. Eu sei que muitos irmãos em todos os lugares falam, eu queria tanto ser como Pedro, ou tanto como Paulo.
Mas, irmãos, não existe ligação entre Pedro e Paulo se você não passar o capítulo 12. Porque quando você encontra o capítulo 12 de Atos, você vai ter Tiago. E o que fez Tiago? Ele só aparece uma vez no Novo Testamento. Tiago foi sacrificado ao fio da espada. Você se lembra disso? Vamos olhar? Atos capítulo 12. Que forma estranha. Pois é, irmãos. Atos capítulo 12. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. A única vez que Tiago aparece, ele foi um mártir, o pioneiro entre os 12. Deus treinou um homem 3 anos e meio para morrer. Era um apóstolo, um mártir. João viveu quase até o final do 1º século, um velhinho, quase 100 anos, ou 100 anos. E Pedro foi alguém tão usado pelo Senhor, e Tiago foi treinado junto com eles dois. Mas para que ele foi treinado? Foi treinado para não ser ninguém. Foi treinado para expressar a cruz, o despojamento, a disciplina do Espírito Santo, do Senhor. Quantas vezes, irmãos, querem ser grandes oradores ou mestres da palavra? Mas raramente encontramos irmãos que queiram ser como Tiago, um mártir pelo Senhor. Não é próprio da nossa natureza querer ser um mártir. Mas, irmãos, alguns serão treinados para ser um mártir. Muito interessante que quando o Senhor fala no livro de Atos, que viria sobre eles o poder do Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas, no original é mártir. Não é só pregar, é morrer pelo Senhor. Antes de Tiago morrer literalmente, ele morreu interiormente. Por que muitas das vezes a obra do Senhor não pode avançar? Porque interiormente nós ainda falamos não para o Senhor em muitas coisas. Como que ele pode avançar conosco? Então o que nós encontramos, irmãos? Encontramos que em muitos lugares você tem um princípio de avivamento. Como aconteceu do capítulo 2 até o 11. Eu estou falando do 11 porque é a transição do livro da igreja de Antioquia, né? Então ali o capítulo 11 até o 12 é essa transição da cara de leão para a cara de homem que representa o ministério de Paulo. Entre um e o outro tem a cara de boi, ou de novilho, que representa a morte, a entrega, o despojamento. É ali que muda a face. Do 13 até o 28 é cara de homem. Muitos capítulos com Paulo e alguns capítulos com Pedro. Graças a Deus que só temos o capítulo 12 com Tiago. Mas, irmãos, em Londrina e em outros lugares, chega uma hora que é cara de boi. O Senhor vai fazer coisa que, você sente que chegou o momento que o Senhor está disciplinando mais intensamente a nós em algumas coisas antes de virar para a gente avançar para um novo tempo, para um novo estágio que o Senhor queira fazer conosco. Você imagina isso, irmãos? Que em alguns lugares começa como o ministério de Pedro. Começa com cara de leão. O Senhor está fazendo coisas tremendas. Mas isso precisa ser edificado como testemunho do Senhor. Como a edificação do corpo de Cristo. Por que muitos não conseguem passar dessa fase para a edificação da casa? Porque eles querem encontrar Pedro e querem encontrar Paulo. Mas Tiago? Não. E não existe ligação entre cara de leão com cara de homem sem encontrar o boi pelo meio do caminho. Uma hora você encontra Tiago no meio do caminho. Não é hora de você falar nada. É só hora de baixar e falar, Senhor, Tu sabes todas as coisas. Os irmãos estão me acompanhando? Tem irmãos que Deus usou muito, com graça, com unção, com ministério autêntico. Mas o Senhor quis fazer uma curva. E nessa hora, não, Senhor. Não. E aí está o problema. Por que a obra de Deus às vezes não pode avançar? Então temos que ser um testemunho do Senhor
Temos que ter a vida da igreja como essas rodas que Ezequiel viu. Porque a hora que o Senhor mudar, ou ele começar a zigue-zaguear em várias direções, temos que ter essa flexibilidade com o Espírito Santo para seguir o Senhor e não ficar preso. Às vezes o Senhor avança, e se a gente não avança, a obra de Deus na terra não pode avançar. Os céus governam as ações na terra. Antes que algo possa acontecer na terra, elas primeiro precisam acontecer nos céus. Por isso que uma igreja que está sendo amadurecida, ela trabalha mais nos céus do que na terra. No sentido de quê? De intercessão, de unção, de espírito de sabedoria e revelação, no sentido de discernimento, no sentido de ouvir a voz do Espírito Santo. As nossas ações na terra devem ser consequência de conhecimento espiritual através de irmãos e irmãs que estão andando nos céus. O pé está na terra, a roda está na terra, mas o Espírito está nas regiões celestiais. Senão nós não podemos acompanhar o Senhor. Mas isso não é possível, se não passar de Pedro para Paulo, encontrando Tiago no meio do caminho. Você lembra também do tabernáculo? Está em pé, as cortinas, você tem a cobertura das peles. Você encontra utensílios preciosos como o candelabro, a mesa, o altar, a arca. Mas, irmãos, haviam estacas enterradas dentro da terra, sem face, sem aparecer. Mas o tabernáculo estava de pé, porque tinha estacas que você podia amarrar ali. A cobertura do tabernáculo para poder ficar em pé. Significa Tiago. Significa que alguns irmãos ficarão no anonimato. Meu Deus, parece que Deus não tem nada comigo. Eu estou vendo irmãos falando, outro viajando, outro servindo, outro traduzindo, outro lendo, enfim, pregando o evangelho. Eu não sei. Às vezes você tem um ministério de estaca, de não ser nada. Um Tiago. Trazer a mortificação do Senhor. Mas quando acontece crise, às vezes no convívio, no contexto da igreja, falar, irmão, vem aqui, deixa eu te falar uma coisa. E você tem o testemunho do que é conhecer o caminho da cruz. Às vezes, irmãos, os irmãos mais cruciais na igreja não são os que falam, mas são aqueles que sustentam os que falam. A palavra é imprescindível, digo. Mas se não tivermos esses irmãos que sustentam quem fala, eu não me refiro apenas a recurso, nem pensei nisso, mas me refiro à oração, à paternidade, a irmãs que cuidam. Lembra-se de Margaret Barber? Uma estaca, um Tiago. Lá estava ela, abandonada pela missão organizada. Só que o Senhor usou ela. E através de Margaret Barber surgiu o Ministério do Atmania. Quantos irmãos serão assim? Até o momento o Senhor te usou. Vai continuar usando. Mas às vezes você não vai aparecer. Você não vai ter destaque. Na verdade, mesmo quem serve diante dos irmãos não deve ter nenhum destaque. Não chamar atenção para si. Mas, irmãos, quantas vezes o Senhor quer avançar? Mas nós temos uma forma. Nós nos agarramos a um aspecto do Senhor. Se Ele apresenta-se de outra forma, a gente já não é mais aquela roda que segue o Senhor. Ficamos presos. Aí nós encontramos o Senhor agindo dessa maneira. Aí temos então esse aspecto da cara de homem com Paulo. Quantos caminhos de Paulo. Quantos aspectos tão ricos do ministério de Paulo. Só que chega um tempo que Paulo falou, todos me abandonaram. Lá estava o velho Paulo sozinho, em Roma, preso. E agora vem João. Chegou o momento que apareceu uma outra cara do querubim, um outro aspecto do nosso Senhor. E João, como ele costurava as redes naquela pescaria de Pedro, quando a rede se rompeu, agora vem João costurando redes também no final do primeiro século. Então nós temos esses aspectos, o reino, a cruz ou a disciplina do Espírito Santo, que às vezes falamos da cruz, mas não conhecemos a disciplina do Espírito Santo. O conhecimento está correto, mas a motivação, o andar com o Senhor não está correto. Então temos o reino, a disciplina do Espírito Santo, a casa
e esse aspecto da vida mais íntima com o Senhor, com João. O aspecto da casa, da família, do testemunho do Senhor no interior. Deus quer um reino através de Pedro, Ele quer uma casa através de Paulo, mas Ele quer uma família através de João madura, com filhos amadurecidos, porque estão sempre encontrando o Tiago no meio do caminho, que é a disciplina do Espírito Santo. Mas não pode ter a casa se não encontrar Tiago. Então, irmãos, quando nós olhamos o aspecto da palavra do Senhor, essas faces da pessoa do Senhor, do agir do Senhor, do testemunho do Senhor, quantas coisas importantes nós podemos aprender. E nós precisamos discernir que no aspecto geral da história, no século que nós estamos vivendo, o Senhor está fazendo algo, há uma ênfase, há algo específico que Ele está fazendo. Mas em cada lugar, nós temos, digamos, uma história singular com o Senhor, e nós não podemos imitar outros lugares. Precisamos descobrir em que aspecto, em que face ou fase nós estamos como igreja na localidade. E aqueles irmãos que vêm de fora ajudar os irmãos na localidade, precisamos estar em oração para que haja discernimento espiritual, para sermos cooperadores com aquela fase que o Senhor está querendo guiar a igreja local. Não puxar nem para trás e nem para frente. Como precisamos de discernimento? Como precisamos da ajuda do Senhor? Eu queria aproveitar esses minutos ainda. Vamos ler alguns versículos mais voltados em relação à palavra do Senhor. Nós vamos ler Colossenses capítulo 1. Verso 5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Eu queria ressaltar esse termo, palavra da verdade. Capítulo 3. Verso 16. Habite ricamente em vós a palavra da verdade, a palavra de Cristo. Filipenses, capítulo 2. Verso 16. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Palavra da vida. 2 Pedro, capítulo 1. Verso 19. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética. E fazei bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Então nós lemos algo sobre a palavra da verdade, do Evangelho. O que mais? Palavra de Cristo, palavra viva, ou palavra da vida e a palavra profética. E o último, Romanos, capítulo 10. Verso 8. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. A palavra da fé. Então nós encontramos que Paulo, alguém que conheceu tão profundamente
a palavra do Senhor, ele apresenta também essas faces da palavra. A palavra é uma só, assim como a pessoa do Senhor é uma só, a obra do Senhor é uma só, a igreja do Senhor é uma só, mas existem estágios, facetas, realidades. Quando Paulo está escrevendo à igreja em Colosso, ele fala da palavra da verdade do Evangelho. A palavra da verdade diz mais respeito ao conhecimento da verdade, ao aspecto do logos da verdade, de todo o conselho de Deus ou depósito de Deus. Isso tem muito a ver com os mestres, que são aqueles expositores da palavra. Porque no contexto da carta aos Colossenses, é o gnosticismo, são as heresias, são obras do inimigo através de conhecimento, de filosofia, que está bombardeando aqui, os pensamentos, o conhecimento, a questão da fé objetiva. Então, é muito importante conhecermos a palavra da verdade e sermos enriquecidos com elas. Mas quando Paulo fala da palavra de Cristo, isso também aparece em Hebreus, isso aparece em Romanos 16, tem mais a ver com o ensinamento do Senhor, da pessoa e obra do Senhor, aqueles aspectos rudimentares, mais voltados aos novos convertidos, mais voltados àqueles que estão iniciando na fé. Tanto que o livro de Hebreus fala que é para deixar de parte os elementos elementares da doutrina de Cristo, os rudimentos de Cristo. Aí nós podemos prosseguir até a perfeição, ou as novas faces da palavra e das realidades da pessoa do Senhor. Mas se não passamos pela doutrina de Cristo, ou pelos rudimentos de Cristo, como poderemos crescer na palavra da verdade? Então nós temos uma visão muito ampla da palavra, mas nós temos aquilo que é fundamental da palavra. E como precisamos de equilíbrio em relação a isso. Só que, quando em Colossenses fala de palavra de Cristo, ali no grego é logos também. Fala da palavra mesmo escrita, da palavra falada, da palavra que você pode tocar nela, conhecer ela. Mas irmãos, quando Paulo fala da palavra da vida, ou rema, ou a palavra revelada, aquela palavra que quando você tem bom fundamento, e você conhece a palavra da verdade, dessa união ampla, o Senhor começa a trazer revelação para nos constituir com realidades espirituais. Quando nós pensamos na palavra da verdade, tem a ver em conhecer a verdade para estar preparado a responder a qualquer um que pedir a razão da esperança que há em nós. Tem a ver com lidar com questões do presente em relação à fé. Mas quando Paulo fala da palavra da vida, ele relaciona com o tribunal de Cristo. Percebe em Filipenses? Para que eu não tenha corrido em vão e naquele dia eu me envergonhe. Ou seja, ainda que conheçamos a palavra da verdade, ainda que venhamos ser profundo no conhecimento, o que vai realmente determinar o nosso estágio de maturidade cristã é o que temos de vida da palavra de Deus trabalhada em nós. Ou seja, nós podemos estar cheio aqui, de palavra do conhecimento da verdade. Mas o quanto disso foi processado em nossa vida pelo Espírito Santo e pela cruz e se tornou realidade no nosso homem interior e na alma. Tá certo? Isso tem a ver com o nosso andar. O tamanho da nossa espiritualidade não é medida pelo que conhecemos na cabeça, mas é a medida do que se tornou substância em nós, realidades espirituais, que foram provadas pelo fogo. Lembra de José? Diz que a palavra provou José. Ele foi provado pela palavra. Então é isso que nós precisamos também considerar, de que o conhecimento da palavra expositiva é nos levar à palavra da vida, porque é isso que nos dá o poder de obedecer à palavra da verdade. Nós precisamos de poder do Espírito Santo, graça de Deus para andar em toda a verdade. Mas esse andar é proporcional com a vida que nós temos de Cristo, que vem da palavra revelada. Irmãos, como isso é rico. Mas aí nós temos a palavra profética. O que de fato é a palavra profética nesse contexto? Eu penso
que a palavra profética é aquele nível da palavra que une a história da obra de Deus, ou seja, a história no kairós de Deus, no mundo espiritual, com a história do nosso tempo. Nós estamos em pleno século 21, ok? Mas a que hora estamos no relógio espiritual de Deus? Alguns irmãos estão presos no século XVI, outros no século XVII, e assim sucessivamente. Alguns irmãos leem os livros do Atmani, que são preciosíssimos. Mas se você para ali, você quer dizer que o Senhor chegou só até ali. Me entende, irmãos? O Senhor não avançou em algo mais? Ele não cristalizou algo mais? A nossa tendência é ficar presos. E quando a gente pega o aspecto da palavra profética, diz que é como uma luz que brilha no meio da escuridão. Ou seja, o que traz revelação, não tanto em relação à vida cristã, mas em relação à igreja, é entrar no nível de maturidade como corpo, para as implicações do tempo que nós estamos vivendo. Isso é função do ministério profético. É função da gente acompanhar a palavra profética. Porque são irmãos que têm vida da palavra da vida, que conhecem a palavra da verdade, mas que conseguem ligar em que tempo da palavra de Deus nós estamos na nossa história. Quando você pega Pedro, o Espírito Santo foi derramado no capítulo 2 de Atos. Pedro olha, isso aí que vocês estão vendo é aquilo que Joel falou. Estão prestando atenção? Então isso aqui é o kairós no mundo espiritual, na história terrena. Mas isso aqui é aquela palavra da verdade ou do logos ou a palavra escrita que está se cumprindo nesse tempo. Esse é o ministério profético. Então algumas vezes Pedro e Paulo, que eram profetas e mestres, Paulo era profeta e mestre, Pedro muito profeta, eles falavam, é isso, é por aqui que nós estamos indo, é isso que o Senhor está fazendo. E quando a gente consegue, pela graça de Deus, que isso é obra do Espírito Santo, não de homem algum, e entrar na nossa história, no mundo físico, no tempo espiritual da palavra de Deus, isso desencadeia poder espiritual. As rodas estão andando no tempo da palavra de Deus. Deixe-me dar um outro exemplo. Lá estava Daniel, final dos 70 anos do cativeiro em Babilônia, examinando a palavra da verdade, examinando o Logos, examinando o conhecimento, lendo a palavra. Claro, não era a verdade do Evangelho, mas é a verdade histórica do povo de Deus com Israel. Quando ele está olhando, saltou a palavra profética. Que o tempo que o Senhor falou através do profeta Jeremias, de que duraria o cativeiro do povo de Israel, lá em Babilônia havia terminado. Havia chegado. O que Daniel fez? Misturou intercessão com a palavra profética. E esse é o segredo do ministério de oração da igreja. Intercessão com o agir de Deus no mundo espiritual. Isso é ministério de oração. E quando essas coisas se unem, são meios do Senhor avançar a sua obra naquilo que Ele tem no nosso tempo. Nós não podemos ficar presos ao nosso tempo por estarmos presos a formas. Deus nos trouxe até aqui. Glória a Deus por isso. Mas nós queremos avançar. Se Ele quer mudar a face da sua obra, do seu agir, pela palavra, Senhor, tenha misericórdia de nós. Não deixa nossas rodas estar enferrujada por falta do óleo do Espírito, que é a unção. Não deixa nosso conhecimento da palavra da verdade nos levar a ser homens racionais, lógicos, meramente eruditos da palavra, mas sem o frescor da chama do Espírito no nosso interior. Compreende o que eu estou falando, irmãos? Daniel entendeu. O que Daniel começou a fazer, irmãos? Intercessão.
Não apenas oração, intercessão. E agora, quando Daniel começa a interceder, você se lembra o que aconteceu nos céus? 21 dias esse homem jejuou. E o mensageiro do Senhor veio e falou: olha, Daniel, você é muito amado. Desde o primeiro dia que você começou a orar, eu vim. Mas o príncipe da Pérsia me impediu. O que isso significa? Que o temor das potestades malignas não é que nós conheçamos a palavra da verdade. Ainda que ele teme, mas não é o maior problema para ele. Porque ainda que isso nos treine, nos capacite a responder à razão da esperança que é em nós, graças a Deus por isso devemos amar a palavra de Deus, não diminuí-la. Mas, irmãos, precisamos de transformar isso em intervenção na história. O mar da dificuldade, o céu de bronze também precisa romper para Deus avançar. Quando Satanás viu que Daniel entrou no espírito profético, que isso é uma palavra de profecia, que intervém na história, Satanás se levantou. Veio um outro mensageiro do Senhor e lutou, e liberou, agora ele veio falar com Daniel. Daniel começou a penetrar mais profundamente na profecia bíblica, não meramente como conhecimento, mas como aquela palavra do Senhor que vai mudar a situação. Irmãos, qual foi o resultado disso? A oração de Daniel despertou o espírito de Ciro. Porque no arranjo aqui que está os nossos livros da Bíblia, Daniel está depois. Mas na cronologia ele vem antes. O espírito do rei Ciro foi despertado. Falou: Deus dos céus e da terra me deu todos os reinos, me enriqueceu, porque ele quer uma casa edificada lá em Jerusalém. Quem é do Senhor entre vocês, pode subir. Irmãos, que diferença de Nabucodonosor, né? Não foi a minha mão, o meu braço que fez tudo isso, essa Babilônia? Ele não entendeu nada, mas Ciro entendeu. Como Ciro entendeu, irmãos? Você tem uma profecia sobre Ciro cerca de 200 anos antes dele, 150, 200. Quem é Ciro? Senão o meu servo, o meu pastor que vai edificar minha casa em Jerusalém. Como é que Ciro descobriu isso? Alguém ali, como aconteceu com Esdras, com outros irmãos que eram pessoas da palavra, a palavra da verdade, ou logos, a palavra escrita, conversada, ela foi chegando nesses corações, o Espírito Santo foi trabalhando. Quando veio a palavra profética, essas pessoas tinham palavra interior deles, dentro deles, e responderam. Tanto Ciro como o remanescente. O grande problema, irmãos, é que nós podemos conhecer a palavra, conhecer o Logos, a palavra escrita, mas se não formos pessoas treinadas pelo Espírito Santo, não acompanharemos a palavra profética, que nos leva a mudar de estágios. Tantos que muitos ficaram em Babilônia e não saíram para voltar para Jerusalém. Eles não acompanharam a palavra profética, não se sujeitaram à palavra profética. Então, irmãos, eles saíram dali e vieram a Jerusalém porque é cumprimento da palavra profética. Agora, é claro, quando vem a palavra profética, Deus intervém na história. Deus envia recursos. Deus desperta pessoas. Deus despoja principados e potestades. Destrona, no sentido de desbaratar, de desfazer a obra do inimigo. Ele aviva a sua obra. Ele aviva a sua palavra. Que coisa gloriosa, porque eles vieram. Quando a obra do Senhor parou no final do capítulo 4, vem Ageu e Zacarias, mais porções da palavra profética. Quando eles ouvem a palavra profética, o que eles fizeram? Arregaçaram as mangas e voltaram a edificar. Percebe que é a palavra profética que nos dá poder, porque já temos o conhecimento, mas ela nos dá o poder de nos levantar como testemunho e avançar a nova fase. Tem que edificar a casa. Depois vem Esdras, depois Neemias. Então, irmãos, em muitas partes das Escrituras, nós temos essa relação, claro, de maneira que precisamos que o Espírito Santo nos ajude a encontrar isso. De que a palavra plena dela, a palavra escrita, gera vida cristã em nós. A palavra da vida. Isso nos leva a ter uma conduta correta, uma vida cristã adequada, uma comunhão com os nossos irmãos. Isso tem a ver com o tribunal de Cristo. Porque naquele dia, nós vamos prestar conta
daquela vida que o Senhor nos deu para obedecer da sua palavra escrita. Que Deus nos livre de ter muito conhecimento da palavra da verdade, mas ter uma palavra da vida desse tamanho. Me entende, irmãos? Que seja proporcional. Mas que o Senhor nos leve a que muitos de nós que temos estudado as Escrituras e conhecido homens e irmãs da palavra, e temos crescido também um pouco, pelo menos um pouco na palavra da vida, que o Senhor nos ajude como igreja a entender a palavra profética para o tempo que nós estamos vivendo. Eu não me refiro a uma exortação de alguém com ministério profético, como está em Coríntios 14, né? Fala em 2 ou 3 profetas, uma palavra de edificação, de exortação. Não é isso que eu estou falando. Eu me refiro a uma palavra que une o kairós da obra de Deus com o tempo que nós estamos vivendo e nos leva a entrar no tempo da palavra. A palavra tem tempo. Você vai vendo que o desenvolvimento da história, das civilizações e do mundo, nada mais é do que a progressão da palavra profética na igreja. Quando Deus age na igreja, a repercussão é histórica. E é isso que nós precisamos nesse tempo. O cenário mundial, o cenário em muitos lugares que antecede a volta do Senhor, eles andam juntos com o cumprimento da palavra profética. Nós poderíamos até relacionar Israel com a igreja. Israel como um ponteiro pequeno, devagarzinho, e a igreja como aquele ponteiro grande. Muitas coisas acontecem na igreja, e às vezes em torno de poucos eventos em Israel. Mas se a gente quer entender o kairós da palavra de Deus, tem que acompanhar a obra do Senhor em relação a Israel e a igreja. São 2 ponteiros. Um vai rápido. Muitas coisas estão acontecendo na igreja. Em Israel vai devagar. Mas o Senhor está agindo. Então, queridos, que o Senhor nos ajude. Palavra da verdade, palavra da vida, palavra de Cristo e a palavra profética. A palavra profética é como essa luz, meu Deus. A gente está estudando é fé, mas o que o Senhor quer conosco aqui, hein? E o que o Senhor está fazendo com Londrina, Londrina não pode imitar de outro lugar, nem outro lugar, é algo singular. A palavra é uma, a obra do Senhor é uma, mas o Senhor tem algo específico com os nossos irmãos. Né? Que possamos entrar no espírito que o Senhor está agindo em Londrina. E isso desencadeia mais do agir do Senhor para que a sua obra possa avançar. Irmãos, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Se o Senhor nos ajudar, nós parece que teremos mais um tempo no sábado, né? Se for do agrado dele, poderemos considerar um pouquinho mais, porque temos a palavra da fé, né? Precisamos de fé. Vamos orar, né? Ó Senhor Jesus, nos sentimos como criancinhas diante da grandeza do Senhor, da sua palavra. Às vezes o Senhor nos coloca na casa de Simão, curtidor. Aos nossos olhos o lugar é imundo, inadequado, não deveríamos estar ali. Coisas que saem das nossas mãos acontecem. Mas nós sabemos que o Senhor está mudando a forma, nos limpando, nos corrigindo, para sermos um odre novo, para podermos conter aquilo que o Senhor está fazendo e quer avançar conosco. Senhor, nos ajude a que essas faces da palavra do Senhor, realmente nós possamos ser flexíveis, como aquelas rodas em Ezequiel, para acompanhar os arranjos do Senhor nesse tempo. Nós não queremos ser irresponsáveis, levianos, não queremos ser precipitados em nada, mas também não queremos ser inflexíveis, Senhor, radicais. Tenha misericórdia de nós. Nos dê um espírito correto para seguirmos pós o Senhor. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Nós nos colocamos nas Tuas mãos e é para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.